Olá! Hoje a gente vai analisar um capítulo da Bíblia que é pura intensidade, cheio de drama, milagres e que já começa com uma questão bem humana, sabe? Aquela que mexe com a gente. Pois é uma pergunta que talvez já tenha passado pela cabeça de muita gente, e é exatamente esse o ponto de partida da nossa história de hoje. Então, vamos ver como essa narrativa de 2000 anos atrás, lá em Marcos capítulo 6, se desenrola e o que ela pode nos dizer sobre essa dinâmica tão comum. Tudo começa com Jesus voltando para casa, para sua cidade, Nazaré. Mas a recepção que ele tem por lá, bom, não é nada do que se poderia imaginar. Esse é um ditado super famoso, né? Muita gente já ouviu ou até usou essa frase. E a origem dela está exatamente aqui, neste momento da história, em Marcos 6. Olha que interessante. As pessoas que viram Jesus crescer só conseguiam enxergá-lo como o carpinteiro. Elas o colocaram numa caixinha, e essa falta de fé, essa visão limitada, teve uma consequência real. O texto diz que ele simplesmente não pôde fazer muitos milagres ali. Impressionante, né? E o que acontece logo depois dessa rejeição? Jesus vira a página e envia seus 12 discípulos para uma missão que ia testar a fé e a confiança deles de um jeito extremo. As instruções eram bem claras e, vamos combinar, radicais. Era para ir sem nada, sem comida, sem mala, sem dinheiro. A ideia era que eles dependessem totalmente da providência e da hospitalidade das pessoas, não dos próprios recursos. Uma lição de confiança na prática. Só que essa missão não era um passeio no parque, claro. Envolvia riscos. E de repente a narrativa faz um corte brusco quase cinematográfico e nos joga na história de João Batista. É para mostrar o preço que às vezes se paga por falar a verdade ao poder. E aqui a gente vê a tragédia se desenrolando passo a passo. Um banquete, uma dança, um juramento feito no calor do momento e um pedido de vingança terrível. A mãe de Salomé, Herodes, usou a filha para conseguir o que queria, a morte de João. E Herodes, mesmo contrariado, se viu preso pela própria palavra e mandou executar. Depois dessa história tão pesada, o capítulo muda de tom radicalmente. A gente sai da intriga do palácio e vai para um momento que é pura demonstração de um poder que desafia a lógica humana. O cenário era o seguinte: uma multidão com fome, mais de 5.000 pessoas. E o que os discípulos tinham para oferecer? 5 pães e 2 peixinhos. A matemática simplesmente não fecha. Era um problema que parecia impossível de resolver. E esse número 5.000 era só a contagem dos homens. Ou seja, se a gente somar as mulheres e as crianças, a multidão era muito, mas muito maior. E mesmo assim, todo mundo comeu até não queria mais. E o mais incrível, no final, ainda recolheram 12 cestos cheios com o que sobrou. Uma imagem de abundância total. E quando parecia que o dia já tinha tido emoções suficientes, vem mais. No meio da noite, no mar agitado, os discípulos veem Jesus fazendo o impensável, andando sobre as águas, vindo na direção deles. Com essa frase, ele acalma tudo. Não só a tempestade no mar, mas principalmente a tempestade de medo dentro dos discípulos. Dá para imaginar como eles ficaram, né? Completamente chocados com o que tinham acabado de presenciar. E para fechar o capítulo, a narrativa faz uma conexão genial, nos levando de volta à questão do início. Ela contrasta aquela rejeição em Nazaré com o que acontece quando Jesus chega em um outro lugar. Então, o ponto central é esse contraste. Em Nazaré, a familiaridade, o "eu sei quem ele é", levou à descrença, e os milagres foram poucos. Já em Genezaré, as pessoas o reconheceram de outra forma, com fé, e o resultado foi uma onda de curas. A forma como o viram mudou tudo. No fim das contas, o capítulo inteiro parece girar em torno dessa pergunta: quem é Jesus? É só o carpinteiro de Nazaré? É um fantasma? Ou é alguém com poder sobre a natureza e a vida? O texto sugere que a resposta que cada um dá a essa pergunta determina tudo o que vem depois.